O delegado Rui Ferraz prendeu o Marcola em 1999 por causa de um pequeno recibo de conserto de óculos. E com essa prisão feita pelo delegado Rui Ferraz, que ele foi morto recentemente, o chefe do PCC continua preso até hoje. Ou seja, uma única prisão bem feita que perdura por 27 anos. E nesse período, Marcola tentou fugir, mas não conseguiu. Continua comigo, pois eu vou te contar como que um menino de rua se tornou o poderoso chefão do PCC. Marcola é apontado por investigadores como o responsável por transformar o PCC em uma das maiores empresas do crime da América do Sul, mesmo estando todo esse tempo atrás das grades. O Marcola mesmo falou também, você deve ter ouvido aí, né? Agora há pouco eu vim pagar o almoço aqui e o Marcola falou que a hora que soltar vai colocar no chão. Não, mas do jeito que tá é pra pôr no chão mesmo, não é só aqui. É o sistema inteiro e a rua, cara. Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, onde Marcola cometeu um único erro e foi parar na cadeia até os dias de hoje. Pouca gente tem comentado, mas eu não esqueço que foi o delegado Rui Ferraz o responsável também pelo indiciamento da esposa de Marcola, a dona Cíntia Camacho, que respondeu pelos crimes de lavagem de dinheiro e também pelo crime de organização criminosa. Daqui a pouco você vai saber como foi a investigação que o Dr. Rui comandou para colocar Marcola na cadeia em 1999, de onde ele nunca mais saiu. Depois de aposentado, o ex-delegado-geral passou a contar apenas com a própria arma de fogo para ter a sua segurança. Era um homem marcado para morrer, e foi isso que aconteceu. Apesar de todo o trabalho que ele fez de combate à facção criminosa em São Paulo, ele não teve escolta armada após ter trabalhado mais de 40 anos na Polícia Civil Paulista. Marcos Williams Erbas Camacho, mais conhecido como Marcola, ele nasceu na cidade de Osasco em 25 de janeiro de 1968. Ele ficou conhecido por praticar assaltos a bancos, narcotráfico, homicídios e atividades terroristas e é considerado pela Polícia Civil de São Paulo o líder da organização criminosa Primeiro Comando da capital, o PCC. A vida no crime de Marcola é longa e foi interrompida pela equipe do Dr. Rui Ferraz em 1999. Suas condenações ultrapassam 300 anos de cadeia. Veja essa foto histórica logo após Marcola ser detido por policiais civis do DEIC. Ele foi preso no dia 19 de julho de 1999 pela equipe Apollo, que era liderada pelo delegado Rui. Essa foto foi tirada no dia seguinte à sua prisão, lá no DEIC. Mas antes de mostrar o erro fatal que levou Marcola à prisão, é importante você conhecer um pouco sobre a história de vida dele. Marcos Williams Erbas Camacho nasceu em 1968 no bairro da Vila Iolanda, em Osasco, no estado de São Paulo. Ele é filho de pai boliviano e mãe brasileira. A minha equipe de produção descobriu que Marcos Camacho iniciou sua carreira criminosa aos 9 anos de idade como ladrão na Baixada do Glicério, que fica no centro da cidade de São Paulo. A mãe de Marcola morreu afogada quando ele tinha 9 anos de idade. E praticamente Marcola não conheceu o seu pai boliviano, que apenas assinou a sua certidão de nascimento e fugiu, sumiu. Marcola ficou órfão muito cedo e passou a frequentar na infância a região da Praça da Sé, lá no centro de São Paulo, e ganhou o apelido de Marcola, pois ele era viciado em cheirar cola, ou seja, o nome dele Marcos, cola virou Marcola. Ele foi criado por uma tia, na verdade, mas boa parte do tempo ele passava nas ruas no centro de São Paulo. Sua vida no crime teria sido iniciada como batedor de carteira ainda na infância. Mas vai vendo, em 31 de janeiro de 1986, 6 dias depois de completar 18 anos,
Marcos William Herbas Camacho Marcola foi preso em São Paulo pela primeira vez. Ele foi acusado de ter roubado uma empresa de segurança privada. Foi a primeira de uma série de prisões e fugas que dariam início à história de um dos maiores chefes do crime organizado na história do Brasil. Mas presta atenção, foi a partir de um recibo de conserto de óculos de sol que o então delegado Rui Ferraz Fontes conseguiu rastrear os passos de Marcola e aí conseguiu colocá-lo na prisão, onde ele permanece preso até os dias de hoje. Mas por que Marcola era procurado pela polícia nessa época? Calma que eu vou te explicar tudo. Marcola havia se especializado naquela oportunidade em roubo a banco e também a carro de transporte de valores. Ele queria sempre ganhar muito dinheiro de uma vez só. E no final da década de 90, essa era a grande preocupação dos policiais civis e militares, pois esses crimes eram praticados por quadrilhas numerosas, fortemente armadas com fuzis e agiam com extrema violência. Em uma das ações mais ousadas da época, foi o Marcola e a sua organização que participaram do ataque à empresa Transprev, que era uma empresa que ficava no bairro do Jaguaré, zona oeste da capital paulista, e este grande assalto aconteceu, vai vendo, em 1998. E aí, a equipe do Dr. Rui começou a investigar esse crime. Bom, esse crime de 98 contou com várias pessoas. Ele tinha uma estrutura complexa, com divisão de tarefas e também hierarquia. Semanas antes ao crime, Marcola identificou funcionários que seriam potenciais reféns e passou a monitorá-los. O grupo do Marcola preparou um dossiê sobre as famílias que poderiam ser alvos e alugou um apartamento ao lado da casa do então coordenador de segurança da Transprev, onde seria o cativeiro. E aí, na data do ataque, os criminosos sequestraram os familiares do funcionário e os levaram para o imóvel alugado. Já o coordenador de segurança, aí ele foi obrigado a entrar na empresa de transporte de valores e entregar o dinheiro com a ajuda de outros seguranças que também foram ameaçados. A quadrilha conseguiu fugir naquela oportunidade com 15 milhões de reais, sem disparar um tiro sequer. E antes de libertar os reféns, fez uma limpeza minuciosa no apartamento para não deixar marcas e indícios. Olha, essa ação criminosa parecia perfeita, mas o delegado Rui Ferraz Fontes encontrou falhas nos modus operandi desse crime que foi comandada por Marcola e sua equipe. Vamos lá. Olha o que aconteceu, olha o que o Dr. Rui e a sua equipe descobriram na época. No lixo desse apartamento, os investigadores encontraram um recibo de um óculos de sol que havia sido levado por Marcola para o conserto. A equipe do Dr. Rui Ferraz conseguiu rastrear, através desse recibo, eles conseguiram um número do BIP, que era o equipamento da época eletrônico, que você conseguia se comunicar com as pessoas, porque não havia ainda telefonia celular. Então, através deste BIP, ele conseguiu chegar a um cadastro de uma loja de óculos que Marcola era cliente. Após esse assalto milionário que eu te relatei, Marcola fez o quê? Ele resolveu fugir para o Nordeste e também para o Paraguai, enquanto a Polícia Civil de São Paulo estava analisando depoimentos, interceptações telefônicas e demais provas. Bom, o delegado Rui percebeu durante as investigações que Marcola era vaidoso e que ele gostava e ostentava sempre a compra de carros de luxo. Marcola esperou a poeira abaixar e aí ele resolveu voltar para São Paulo em 1999, dirigindo um veículo de luxo, na época da marca Chrysler Stratus. Bom, os investigadores do DEIC, comandados pelo Dr. Rui, descobriram que ele comprou esse carro de luxo e aí eles passaram a monitorar na cidade o vai e vem deste veículo, tentando localizar o veículo Chrysler Stratus, que era, na época, o veículo de locomoção do Marcola. Mas olha o que aconteceu.
Em um deslocamento de Campinas para a capital, os investigadores do DEIC, comandados pelo Dr. Rui Ferraz, avistaram o veículo com as mesmas características circulando pela Marginal Tietê. E aí, eles começaram a acompanhar esse carro. É de Marcola ou não é de Marcola? É simplesmente uma coincidência? Mas é claro, os investigadores foram atrás. Em um determinado momento, o veículo Chrysler Stratus parou em um espaço lateral na pista, onde havia, sabe o quê? Telefones públicos, pois naquela oportunidade não tinha aparelho celular. Quem que desce do carro pelo banco do passageiro seria Marcola. Nesse momento, os investigadores deram o bote rápido e prenderam essa pessoa que poderia ser o Marcola. Olha o que aconteceu. O motorista desse carro, que era o motorista do Marcola, ele abriu a porta e saiu correndo. Mas aí, olha o que os policiais tiveram que fazer. No primeiro momento, o Marcola negou que fosse Marcos Camacho. Ele afirmou: eu sou um fazendeiro, eu sou um cara rico e está aqui meus documentos. E apresentou documentos para os policiais do DEIC. Os investigadores tiveram uma certa dúvida no início e mesmo assim levaram esse homem para a sede do DEIC, onde Marcola acabou admitindo a verdadeira identidade e assim foi detido, pois, naquela oportunidade, um especialista, um dos investigadores, Dr. Rui, verificou que a documentação era totalmente falsa. Olha, é importante você que me assiste entender que o delegado Rui Ferraz levantou vários assaltos a bancos que Marcola tinha praticado. E assim, Marcola passou a responder em seguida a vários processos criminais. E as condenações foram pipocando, chegando a 300 anos de prisão. Mas tenha em mente que, nesse período, ele não fazia parte do PCC. Gente, é importante você saber que até esse momento, como eu disse, o Marcola ainda era um criminoso que tinha quadrilha organizada. Mas olha o que aconteceu. Marcola, ele foi levado para cumprir pena na casa de custódia de Taubaté e recebeu proteção de outro preso, pois ele já tinha fama de bandido violento, especialista em assalto a banco e assalto também a carro de transporte, ou seja, ele já era uma pessoa conhecida no mundo do crime. Bom, e foi nessa unidade prisional, em 1993, que o PCC foi fundado. No presídio, conhecido como Piranhão, em Taubaté, interior de São Paulo, Marcola viu nascer o PCC e foi logo batizado como um integrante, não como chefe. Essa cadeia era considerada, na época, a mais segura, e aí, para lá, só era levado criminosos de alta periculosidade. Bom, deixa eu te explicar como é que funcionou a fundação do PCC, que aconteceu num determinado dia, que é o dia 31 de agosto de 1993, e teve como comemoração um jogo de futebol entre presos, vai vendo, eu vou te contar tudo. Nesse dia, presos da capital matam presos do interior que estavam no Piranhão, e a estratégia é que ninguém fosse punido e castigado pelos policiais, em razão das mortes que esses grupos de presos fundadores do PCC fizeram. Esses são os presos que criaram a organização chamada PCC em 1993, no presídio Piranhão, em Taubaté. Vamos lá, a criação do PCC se deu por 8 presidiários que foram transferidos da cidade de São Paulo, e eles eram um grupo conhecido como os da capital. O grupo era composto por Misael Aparecido da Silva, o vulgo Misa. Era composto também por Vander Eduardo Ferreira, o Eduardo Cara Gorda. Era também composto por Antônio Carlos Roberto da Paixão, o Paixão. Também participava Isaías Moreira do Nascimento, o Isaías Esquisito. Também estava nesse grupo de 8 Ademar dos Santos, o da Fé, Antônio Carlos dos Santos, o Bicho Feio, César Augusto Roriz da Silva, o Cezinha, e José Márcio Felício, o conhecido Geleião. Bom, vamos lá.
O PCC dizia que para a criação do PCC, qual que foi a finalidade da criação dos PCC? Eles queriam combater a opressão dentro do sistema prisional paulista e eles queriam vingar a morte dos 111 presos em 2 de outubro de 92, em razão do chamado Massacre do Carandiru. Então, para você entender, historicamente, em 92 teve o chamado Massacre do Carandiru e em 93 foi iniciado pelos os da capital que foram para o Piranhão, eles instituíram e criaram o PCC. O grupo usava o símbolo chinês do equilíbrio Yin e Yang, em preto e branco, considerando que era uma maneira de equilibrar o bem e o mal com sabedoria. Importante esclarecer que Marcola chegou ao Piranhão em 1999, quando foi preso pela equipe do delegado Rui Ferraz Fontes. Importante lembrar que o PCC tinha sido fundado em 93 e ainda não tinha muita expressão e também não tinha até aquele momento intenção e eles não ganhavam dinheiro com essa instituição. Marcola já era um bandido respeitado e assim, logo ele foi incluído na facção PCC como um dos principais líderes devido ao seu histórico de assaltos a bancos. No início dos anos 2000, Marcos William Lebas Camacho Marcola e também Idemir Carlos Ambrósio, o Sombra, guarde bem esse nome, eram alguns dos líderes mais respeitados entre os presos do estado de São Paulo. E aí, em fevereiro de 2001, o Sombra tornou-se o líder do PCC e organizou rebeliões simultâneas em 29 presídios do estado de São Paulo, que deixaram 16 presos mortos. No entanto, ele também foi assassinado 5 meses depois, no dia 27 de julho de 2001, no Piranhão, por 5 membros da facção em uma disputa interna de poder vai vendo. O PCC começou então a ser liderado por quem? Pelo Geleião e pelo Cezinha, que ficaram responsáveis pela aliança do grupo com a facção criminosa Comando Vermelho do Rio de Janeiro, que foi a primeira facção criminosa registrada no Brasil. Vamos lá. Geleião e Cezinha passaram a coordenar atentados violentos contra prédios públicos a partir do complexo penitenciário de Bangu, onde se encontravam detidos. Considerados radicais por uma outra corrente do PCC que era mais moderada, Geleião e Cezinha usavam atentados para intimidar as autoridades do sistema prisional e foram depostos e jurados de morte em novembro de 2002, quando o grupo foi totalmente assumido por quem? Pelo Marcola. É importante você que me assiste compreender que foi em 2002 que Marcola assume a chefia do PCC. Cezinha, um dos fundadores do PCC e que agora era jurado de morte pela facção que ajudou a fundar, acabou sim sendo assassinado no presídio de Avaré em 13 de agosto de 2006. Que eu sou o Marcola, entendeu? Eu tive um problema com esses presos que eram os líderes do PCC. Eles mandaram assassinar a minha esposa, assassinaram a minha esposa, doutora Ana Maria, que era uma advogada, e tentaram me matar também, mandaram assassinar a mim. Eu declarei uma guerra contra eles, o sistema penitenciário, cansado de ser oprimido por eles, acabou repudiando eles. Quando eles foram repudiados, eu passei a ser visto pelo sistema penitenciário como o líder do PCC, entendeu? Assim, o PCC passava a ter uma nova formação de comando. GG do Mangue era um dos homens de confiança de Marcola. Excelência, eu estou 16 anos, hoje na direta, hoje nós estamos em fevereiro, estou 16 anos e 3 meses. Esse período que você ficou preso, você fez algum curso? Não, curso não. Até porque o presídio aqui não oferece curso nenhum. Trabalho, aí não tem trabalho, nada? Não tem, excelência. Não tem trabalho, não tem escola, não tem absolutamente nada. Só fica lá mofando. Nessa época, o delegado Rui Ferraz continuava trabalhando contra o PCC no DEIC. O José Marques acabou perdendo a liderança que foi assumida por Marcola. Exatamente, ele perdeu a liderança e os demais líderes não podiam exprimir a todo momento
as ordens, as diretrizes que eles davam à organização criminosa, porque estavam isolados num regime de segurança máxima. Ele não, ele estava em Araraquara, ele tinha condição de se comunicar melhor com os integrantes da facção do que os demais. Então ele acabou, por essa circunstância, emanando as ordens naquela ocasião. Dr. Rui descobriu planos do PCC para sequestrar autoridades do estado de São Paulo. Sequestrado uma pessoa que tivesse projeção dentro do governo do estado. Com o poder nas mãos, Marcola passou a direcionar a facção a ganhar dinheiro com tráfico de drogas no Brasil e também no exterior em seguida. O promotor de justiça, o Dr. Gaquia, que trabalhou durante muitos anos em parceria com o Dr. Rui Ferraz Fontes, confirma que foi Marcola o direcionador do PCC para o mundo das drogas. Marcola realmente, vamos dizer que implantou isso no sistema. Primeiro, tentar montar essas sintonias, porque não existia sintonia. Antes, no Marcola, não tinha denominação de sintonia ou PCC como se fosse uma empresa. Mesmo preso, Marcola é acusado de comandar rebeliões e ordenar a morte de rivais. Marcola negou sempre todas as acusações contra ele. Você faz parte do PCC? Não. É integrante do PCC, não? Não. Também não chefiou ou coordenou nenhuma célula jurídica da organização PCC? Nunca coordenei nem chefiei, conforme o Macarrão mesmo já falou, que é a testemunha de acusação. A morte da esposa dele, na verdade eu era amigo dela, da Né, e eu fiquei sabendo na visita, só fiquei sabendo quando ela já tinha morrido, e fiquei muito sentido com isso, inclusive. Você reparou que Marcola tocou no nome de Macarrão. Mas veja que o criminoso Macarrão, que também está preso, tem a dizer de Marcola. Era Mark Williams um inimigo seu? É sim ou não? Sei que dos fatos tristes, tudo está no jornal, mas infelizmente nós temos que perguntar aqui, para integrar o processo. Se eu responder para o senhor que não, vai estar bem superficial. Sabe por quê, doutor? Porque ele foi uma das pessoas que não concordou com o assassinato da minha esposa. Marcola tenta explicar o motivo que as pessoas acreditam que ele é o chefe do PCC. Quando eu briguei com os caras que eram os líderes do PCC, o sistema me viu como um líder, entendeu? E a partir daí começou a se vincular que tudo eu resolvia, eu passava. Só que na verdade eu não fazia nada disso, eu cuidava da minha vida, eu tenho 3 filhos pequenos para criar, eu tenho que ter responsabilidade com a minha família. E era isso que eu fazia. Só que muitos policiais, promotores, eles querem se promover às custas da minha pessoa, às vezes sem prova nenhuma, eles me colocam num processo. Vejo que o procurador de justiça, Dr. Márcio Cristiano, que também combate o PCC, fala sobre Marcola. E outra, a gente faz 30 anos eu ouço que o Marcola vai cair, que o Marcola vai cair, que o Marcola vai cair. Todo mundo morreu e ele continua lá. A gestão de Marcola é inicialmente direcionada à atuação do PCC para o tráfico de drogas, tráfico de cocaína, porque a ideia dele era ganhar dinheiro. Ele também criou a estrutura da facção organizada em células, que ele chamou de sintonias, com funções bem definidas e ordens transmitidas por salves. Cada setor tem autonomia na sua área e toma decisões no dia a dia do trabalho criminoso. A estrutura do PCC permite adaptações e trocas rápidas na cadeia de comando. Descentralizado, o modelo de decisões dificulta investigações e garante que a organização criminosa continue arrecadando, mesmo quando líderes nas ruas estão detidos nas cadeias. Apenas as questões mais importantes, como as que envolvem o caixa da facção ou supostas traições de lideranças, chegam no que eles chamam de sintonia geral final. Para investigadores do DEIC, essa estrutura se consolidou justamente em 2006, nos ataques de maio, ordenados a partir da Penitenciária 2 do Presídio Venceslau, onde a alta cúpula estava presa. Marcola passou a ser mais vigiado ainda,
Mas isso não impossibilitou o PCC de crescer e a realizar negócios ilícitos com drogas com cerca de 26 países pelo mundo. Estou desanimado se você não percebeu isso. Eu não estou, não. Eu sei que não, amor. Você acha que eu estou desanimado? Eu sou o cara desanimado? Pode ter muralha, pode ter tanque de guerra, pode ter ponto .50, pode ter o... Estou cara derrotado. Então, quer dizer, eu estou vivo. Você falou para mim, vivo. Eu não queria mais viver. Atualmente, Marcolli está preso em presídio federal de alta segurança em Brasília. Ele sabe que desse lugar não tem como ele fugir. Uma grande muralha é a principal marca deste presídio em Brasília. Não existe possibilidade nenhuma de alguém pular esse muro ou, eventualmente, tentar fazer um túnel para fugir. Marcolli já ficou hospedado em 20 presídios em vários estados do Brasil. Mas a cadeia atual em Brasília é a mais segura que ele já frequentou. Eu acompanhei toda a carreira do Dr. Rui e ele deixou um legado de trabalho e dedicação muito grande para a Polícia Civil de São Paulo. A verdade é que foi ele que conseguiu prender o Marcolli em 1999. Desde 1988, consegui passar por todos os departamentos da Polícia Civil no estado de São Paulo e principalmente pelo DEIC, onde fiquei 15 anos na delegacia de roubo a bancos. Ali eu ganhei toda a experiência necessária e o amadurecimento necessário para poder tratar com a polícia como trato hoje. Olha, se toda essa história criminal te inspira a seguir carreira na área policial, eu preciso te apresentar e te orientar a conhecer o Instituto Oliver, que é a maior escola preparatória para quem pretende entrar para alguma carreira policial no Brasil. Gente, são mais de 2.500 alunos que já foram aprovados em concursos da PM, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, GCM e muito mais. E olha, além dos cursos para você entrar para a carreira policial, o Instituto Oliver também tem cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação e também o EJA, para quem precisa inicialmente concluir os seus estudos. Então acesse o site ou escaneie o QR Code aqui na tela e dê o próximo passo na sua carreira com o Instituto Oliver. E agora eu quero saber a sua opinião, é claro. Por que o PCC e outras facções criminosas cresceram tanto no Brasil? O que tem que ser feito, na sua opinião, para amenizar esse grave problema? Quais medidas deveriam ser tomadas para enfraquecer as mais de 80 facções que atuam no Brasil na atualidade? Quando o assunto é segurança pública, você acha que a tendência é melhorar ou piorar daqui para frente? Olha, estou esperando o seu comentário, combinado? E para a gente fechar com chave de ouro essa história, estou aguardando a sua inscrição no canal agora, hein? Dá essa força! E também aproveita e dá um like. Ative o sininho de notificação e compartilhe, hein, este e os outros vídeos com as pessoas que você conhece e sabe que gostam de consumir True Crimes com riqueza de detalhes.